E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar, e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus. De Adão a Cristo tudo foi desvendado. Durante este tempo da graça, tudo é um mistério. Podemos ver pelo menos 7 mistérios que são mencionados e revelados no Novo Testamento. Naqueles dias, quando o sétimo anjo tocar a trombeta, esses mistérios todos serão completamente revelados diante do mundo. Não vai haver mais discrepância e desculpas para não crer. Primeiro, a encarnação de Cristo. As pessoas não entendem como Deus pôde se fazer homem. Elas preferem pensar que Cristo era apenas um homem, mas ele era Deus, e isto é um mistério. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. É um mistério que haja alguém no trono, e ao mesmo tempo no meio do trono haja um cordeiro. O cordeiro e o que está assentado no trono não são a mesma pessoa, pois em seguida o cordeiro recebe o livro daquele que está sentado no trono. Neste cenário temos aquele que está sentado no trono, o cordeiro de pé no meio do trono, e o Espírito de Deus sendo as 7 tochas e os 7 olhos do cordeiro. Essa descrição é capaz de deixar qualquer um confuso. A encarnação é um grande mistério. O mistério da piedade é a encarnação. O dia em que o Verbo se fez gente e veio habitar entre os homens. O homem natural não entende isso. Para ele é um mistério. Naqueles dias se completará o mistério de Deus e o mundo verá a glória daquele a quem traspassaram e vão perceber que ele é Deus. Segundo, o próprio Cristo. Ainda hoje muitos não sabem como se posicionar a respeito de Cristo. Se ele era um bom homem, um mestre ou um enganador. Cristo é um mistério que será desvendado naqueles dias, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. A palavra Cristo na Bíblia se refere a Jesus como cabeça, e à Igreja como o seu corpo. Cristo é a união misteriosa entre a divindade e a humanidade. Cristo é a mistura espiritual entre nós e Deus. Em Cristo, somos parte da divindade. Ele é a divindade, e nós somos o seu corpo, a sua extensão. Somos um com ele, porque um corpo implica em uma unidade. O que diz respeito à cabeça também diz respeito ao corpo. O que a cabeça tem o corpo também possui. O tipo de vida da cabeça é o tipo de vida do corpo. Nós temos a vida de Deus dentro de nós, entretanto esse mistério se cumprirá completamente nos dias da última trombeta. Cristo e a sua igreja, que é o seu corpo, serão vistos nas nuvens com poder e glória. Um dia encontrei alguém que se declarou um budista cristão. Eu disse a ele: se você sabe o que é o budismo, você deve reconhecer que isso é uma impossibilidade, pois no budismo não há Deus, e Jesus declarou ser um com Deus. Ele é Deus. Ele, meio contrariado, respondeu: Jesus foi um grande homem. Se você fosse cristão, você jamais diria algo assim. Respondi. Esta resposta o assustou e ele retrucou: você não crê que ele foi um grande homem? Eu acredito que ele foi mais que isso, mas você, na verdade, nem nisso crê. Continuei. Permita-me explicar-lhe. Houve um dia em que Jesus se declarou igual a Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Os judeus entenderam isso, tanto que quiseram até apedrejá-lo por causa dessa afirmação. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o nome de Deus. Você não pode afirmar que Jesus era um grande homem, e ainda assim, não crer nessas afirmações que ele fez a respeito dele mesmo. Você só tem 3 saídas com relação a essas afirmações de Jesus. A primeira possibilidade é que ele era um mentiroso, embusteiro e enganador. Porque se ele não era Deus, como afirmou ser, isso faz dele um mentiroso. Você não pode dizer que um mentiroso é um grande homem. Ele pode ter ensinado coisas bonitas, mas se era mentiroso e enganador, não era grande coisa. A segunda possibilidade é reconhecer que ele era completamente maluco, um doido que tinha delírios ao afirmar ser Deus.
Se não admite que ele foi um mentiroso e enganador, então talvez admita que ele foi um lunático. Mas se admitir que ele foi um louco varrido, por favor, não diga que foi um grande homem. Se não crê na primeira e nem na segunda possibilidade, então só resta uma alternativa. Ele falou a verdade quando disse ser Deus. Caso tenha dito a verdade, então ele é Deus, e não apenas um grande homem. Essas colocações deixaram aquele homem perplexo, e naquele dia, ele teve que admitir: não dá para aceitar os ensinos de Jesus e ao mesmo tempo rejeitá-lo. Jesus é o Senhor. Nos dias da última trombeta, esse mistério será completamente revelado ao mundo. Glória a Deus. Terceiro, a igreja. Um tempo atrás fui pagar uma conta e recebi um dinheiro a mais no troco. Normalmente, quando o troco é pequeno, nem confiro e o coloco logo no bolso. Mas naquele dia, quando cheguei em casa, percebi que havia dinheiro sobrando. Voltei imediatamente para devolvê-lo. O funcionário me olhou como se eu fosse um extraterrestre. "O senhor veio devolver o dinheiro?" perguntou ele, perplexo. "Ele não é meu", disse-lhe. "Vai fazer diferença no seu caixa e você terá que pagá-lo depois." Ele me respondeu meio embasbacado: "O senhor é muito estranho." Eu respondi: "É porque não sou daqui, na verdade, sou de outro mundo, um peregrino, meu mundo é outro." A esta altura ele parecia que de fato estava vendo um ET. "Lá no lugar de onde eu vim não pegamos nada de ninguém, pelo contrário, a gente dá. É por isso que eu vim devolver-lhe o dinheiro." A perplexidade dele traduz este mistério. O crente verdadeiro é um enigma. A igreja verdadeira é um mistério. As pessoas do mundo não conseguem entender um crente cheio do Espírito. Nós somos misteriosos para eles. Nosso comportamento, ética e moral parecem completamente absurdos para eles. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber, que os gentios são coherdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Mas nos dias da última trombeta, todos vão entender, seremos glorificados, e todos dirão: eles eram assim porque eram de fato filhos de Deus. Quarto, o reino dos céus. A maneira como Deus opera atualmente por meio de seu povo é um grande mistério. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Tanto o reino de Deus como as boas novas do Evangelho são um mistério. O reino do Senhor ainda é enigmático, porque esse reino hoje está oculto dentro de nós. Todavia, nos dias da última trombeta, o enigma do reino de Deus será revelado, porque naqueles dias os reinos deste mundo se tornarão do Senhor Jesus, e ele reinará visivelmente sobre toda a terra. Quinto, o habitar interior de Cristo. A humanidade pensa que somos loucos quando dizemos que temos Cristo habitando dentro de nós. Isso também é um mistério. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou em seus santos, quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério que esteve oculto desde a eternidade é Cristo habitando no homem. Há um Deus que habita dentro de nós. A única maneira de ele realizar a sua obra no homem é vindo habitar dentro dele. Isto é um mistério. O Pai se colocou dentro de nós. A vida de Deus foi injetada dentro do homem. É como um santo vírus. Tem um ciclo de incubação, maturação e reprodução. Uma pessoa infectada por um vírus inicialmente nem percebe, porque primeiro o vírus fica incubado. Somente mais tarde, quando o vírus tiver cumprido o seu ciclo, manifesta-se a doença. A mesma coisa acontece conosco. Nós temos dentro de nosso espírito o santo vírus da vida divina. Um dia, ela se manifestará em sua plenitude, e quando isso acontecer, o mistério sobre sua habitação em nós será desvendado, e todos verão que somos seus filhos, porque nos tornaremos tal qual ele é. Que coisa maravilhosa viver a vida com a qual o próprio Deus vive. Ele já a colocou dentro de nós. É por isso que não creio na perda da salvação. Para esse vírus de divino não existe cura. Uma vez contaminado por ele, não tem mais jeito. Se subirmos aos céus, ele estará lá.
Se fizermos a nossa cama no mais profundo abismo, ele também lá estará. Se tomarmos as asas da alvorada e nos detivermos nos confins do mundo, ainda estará lá. Ele estará esperando por nós e nos dirá: ninguém pode arrebatar da minha mão. Alguns irmãos ficam preocupados por saber se as pessoas que se afastam da igreja são de fato salvas. Eu não me preocupo, sabe por quê? Porque se elas foram contaminadas, não há mais cura para elas. Correrão o mundo, mas terão de voltar. Mas se não foram contaminadas, também nunca retornarão, porque de fato nunca foram daqui. É um mistério. Há Deus, o Espírito Santo, dentro de nós contendendo com o diabo e com a carne. Nós somos a habitação do Senhor. Deus habita dentro do homem. Esse é o centro de todo o Evangelho. Qual a diferença entre o cristianismo e todas as demais religiões? Todas elas ensinam ao homem um caminho para agradar a Deus. O cristianismo, porém, não ensina um caminho. Jesus nunca disse que veio para ensinar-nos um caminho. Ele apenas disse: eu sou o caminho. Ele nunca disse: eu vou orar a Deus para que vocês tenham vida, ou eu vou nos ensinar uma maneira de vocês terem vida. Ele apenas afirmou: eu sou a vida. Ele nunca disse que veio nos ensinar a verdade, mas simplesmente afirmou: eu sou a verdade. Por isso, Paulo diz que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. Onde este Cristo está hoje? Está no nosso espírito. Nós carregamos dentro de nós a sabedoria de que precisamos. Ser cristão nada mais é que se deixar ser conduzido por esse Cristo que habita em nosso interior. Ser cristão é permitir que Ele seja tudo em nós. Quando Ele diz: eu sou o caminho, está afirmando que é o caminho para vencer o pecado, as drogas, a prostituição, para ter um casamento bom, para ser próspero e até rico. Muitos querem fórmulas e métodos para alcançar todas estas coisas, mas não há fórmula nenhuma. Ele é o caminho. Se estivermos nele, vencemos. As pessoas sempre pedem: me ensina alguns passos para eu vencer isso ou alcançar aquilo. Mas não há passos, há o caminho. Cristo é o caminho. Quanto mais de Cristo fluir em nós, mais teremos as realidades das bênçãos de Deus. O mundo não entende, porque é um mistério, mas para nós é uma realidade íntima, doce e maravilhosa. O Senhor Jesus está tão próximo de nós que nem mesmo no céu Ele poderá estar mais perto, porque Ele está dentro de nós. Desfrutando de uma união assim, como é possível não ter intimidade? Se não a alcançamos, o problema não está no Cristo que está em nós. O problema está em que às vezes o ignoramos, nos relacionando com Ele de maneira religiosa, natural e até mental. Voltemo-nos então para os nossos espíritos, que é o lugar onde Ele habita. Sexto, a ressurreição dos santos. Não sabemos como corpos que foram queimados, destruídos ou comidos por feras poderão ressuscitar, mas naqueles dias esse mistério se completará. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, em um abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O Novo Testamento menciona 7 mistérios. A ressurreição é um deles, que se cumprirá quando soar a 7ª e última trombeta. Foi por isso que Jesus disse que, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á, então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Todos os mistérios se cumprirão. O último deles, a ressurreição e a glorificação, acontecerá quando for tocada a 7ª e última trombeta. Sétimo, o Evangelho. A própria mensagem que pregamos é loucura para os que se perdem e não pode ser entendida pelo homem natural. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Na primeira vez, Cristo veio à terra montado num jumentinho. Ele veio para se humilhar e sofrer uma morte de cruz. Isso tem sido um mistério, mas nos dias da última trombeta, ele virá montado num cavalo branco. E os povos verão que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, também é o leão da tribo de Judá, que reinará sobre todas as nações.